Sejam bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui. Café da manhã com a Tati, estou eu aqui com meu cafezinho para tirar dúvidas. E aí a gente começa com a primeira pergunta. Como saber se o tom de voz é adequado? Essa pergunta ela é boa, até porque tem muitas pessoas que confundem, né? Falam, meu tom de voz não é bom. E na verdade ela está se referindo à intensidade da voz, à entonação, não ao tom. Então, para quem fez essa pergunta, muito obrigada pela pergunta, porque vamos primeiro esclarecer o que é o tom de voz. O tom de voz está relacionado a ser grave, uma voz grave, média ou aguda. E esse tom de voz ele é produzido nas pregas vocais. E o que vai determinar esse som ser grave ou agudo é de acordo com a quantidade de massa que você tem ali na prega vocal. Então, os homens eles, em geral, têm um tom de voz grave, porque eles têm uma quantidade de massa maior na prega vocal, e as mulheres têm uma voz mais aguda, porque a quantidade de massa ela é menor. E, na verdade, não é nem questão de ser maior ou menor, é pela configuração glótica, tá, gente? Então, a gente tem uma configuração laríngea, onde a do homem é de um jeito que faz essa prega vocal ficar mais encurtada. E a da mulher de um jeito que faz ela ficar mais alargada. E por isso é que determina se o tom é mais grave ou é mais agudo. Então, o tom tem a ver com a quantidade de massa que a gente tem na prega vocal. E é, então, um tom grave, médio ou agudo. Isso está relacionado diretamente ao sexo, né? Então, ele é adequado, a gente fala assim, o quanto que meu tom de voz é adequado? Então, tá, você vai relacionar o tom grave, médio ou agudo relacionado ao seu sexo. Se você é do sexo masculino e quer ter um tom de voz masculino, você vai ter uma voz mais grave. Se você é do sexo feminino e quer ter um tom de voz feminino, você vai ter uma voz, você tem provavelmente uma voz mais aguda. É isso. Sendo que existem realmente pessoas, né, isso acontece, de ser do masculino e ter uma voz que é mais aguda, ser do feminino e ter uma voz que é mais grave. Isso acontece, Tati? Acontece. E dá para melhorar isso, já que a gente está falando que a produção, o responsável pelo tom, pela produção desse tom, é prega vocal, eu não vou colocar massa na prega vocal e nem vou tirar. Mas a notícia boa é, eu não mudo o seu tom, mas eu mudo o resultado final, porque a nossa voz, ela é produto de prega vocal, que está aqui vibrando, gerou o tom, uma frequência mais grave ou mais aguda. Mas a nossa voz que você ouve não é só isso aqui. Depois ela é amplificada. Então, o resultado final está tom de voz mais ressonância, onde a voz é amplificada. Então, eu não consigo mexer no tom, mas a gente consegue melhorar essa amplificação, a ressonância, que é onde a gente amplifica o som, para que o seu tom de voz fique mais adequado ao que você quer. Então, eu não vou mexer no tom. O tom a gente não muda, mas a gente consegue melhorar o resultado final, que é o pitch, que é o resultado final desse tom, que inclui essa ressonância, essa amplificação, tá bom? Então, como saber se o seu tom de voz está adequado? Te digo que é isso. Primeiro, você saber no que é o tom, grave e agudo. E se você está satisfeito com o resultado final da sua voz, em termos de ser grave e agudo de acordo com o seu sexo, está ok. É isso. Combinado? Se você não está satisfeito, saiba que a gente não vai mexer no seu tom, se você quiser melhorar, se você quer mudar. Mas a gente vai mexer no resultado final, isso significa trabalhar a sua ressonância, para que você tenha um resultado final, no caso, um pitch mais adequado para o que você pretende, para o que você deseja. Tá bom? Respondido? Bom dia, Anselme, Henry, Pati, bom dia, gente. Então, eu espero ter respondido essa primeira pergunta, tá bom? Uma coisa importante para falar em relação ao tom é dizer a vocês que esse tom, né, que na verdade eu vou dizer que é o pitch, que é o resultado final da sua voz, sem dúvida nenhuma é importante que você esteja confortável com ele, que você sinta bem com esse seu resultado, que você esteja assim, seguro, né, que ele te represente. Porque o tom da sua voz
o que é produzido e que as pessoas estão ouvindo e que você se ouve, ele representa um pouco da sua identidade. Então, é importante, sem dúvida nenhuma, que você esteja adaptado e adequado e satisfeito com o seu tom de voz, com o seu resultado final, vamos dizer assim, né? Porque, sem dúvida nenhuma, ele representa um pouco de você, representa um pouco da sua marca, da sua identidade. Então, sem dúvida nenhuma, se você não está satisfeito, se você está incomodado, cabe sim você correr atrás de melhorar, de mudar, de fazer as adaptações que são possíveis, porque isso é importante para você, em nível profissional, pessoal, porque isso te representa, é parte da sua identidade, tá bom? É isso. Vamos agora à segunda pergunta. E se vocês tiverem alguma pergunta a fazer, por favor, fiquem aqui à vontade, podem fazer a pergunta, inclusive aqui agora, tá bom? Ok? Segunda pergunta foi a seguinte: se fosse escolher uma coisa, Tati, mais importante para convencer, o que seria? Gostei dessa pergunta também, tá? Então, se fosse escolher uma coisa mais importante para convencer, o que seria? O que precisaria para investir? Qual é a coisa mais importante que você precisa fazer para convencer? Pergunta ótima, gente. Coisa mais importante para você convencer é você ter repertório. Você vai convencer se, em primeiro lugar, você tiver repertório. Repertório significa conhecimento, significa tempo dedicado à leitura, tempo dedicado ao estudo. Então, Tati, o que eu preciso para convencer as pessoas? Não é primeiro ter a maquiagem. Não é. A maquiagem ela vai fazer parte do pacote. Quando eu digo maquiagem, é a preocupação que muitas vezes as pessoas têm assim: ah, mas eu estou usando o gesto certo? Ah, a maquiagem está adequada? Ah, e a roupa que eu tenho que usar? E eu estou usando a entonação adequada? A minha parte de expressividade está boa? Tudo isso é importante, principalmente no mundo onde muitas pessoas trazem o mesmo conteúdo, o mesmo conhecimento, a mesma informação. E que nós temos acesso a esse mundo, né, de informações, né, num clicar de dedo. Ok. Então, sem dúvida nenhuma, essas outras características da comunicação são importantes, mas nada disso se valida se você não tiver repertório. Então, o mais importante para você convencer é tempo de estudo, tempo de leitura. Então, eu, por exemplo, eu trabalho muito com jornalistas. E os jornalistas, eles são pessoas que eles precisam saber um pouco de tudo, não é? Eles vão muito para o factual ali, vão cobrir um acontecimento, então vão fazer uma boa investigação, vão perguntar, vão saber o que está acontecendo, uma boa apuração. Ok. Mas na hora que eles vão contar a história, que a história não é deles, não é? Então eles vão contar essa história. E muitas dessas histórias, elas são parecidas no decorrer da semana, do mês, da vida. Então, falar de violência contra a mulher, falar de problemas de saúde, falar de acidentes que acontecem com frequência nas estradas, falar de dias que são dias comemorativos, ok? São fatos que acontecem diariamente. E o que faz você gostar mais de ouvir uma pessoa ou outra quando conta aquilo? É o jeito que ela conta, mas esse jeito não é só a voz, não é só a entonação, não é só um rostinho bonito. É também como ela traz isso na sua abordagem, né? Como ela inicia essa história, o quanto consegue ser criativo, o quanto consegue relacionar essa história com outras situações. Então, e eu só consigo ser criativo, eu só consigo começar a matéria trazendo uma outra pegada que não o feijão com arroz, se eu tiver repertório na manga. Repertório é ser um bom leitor, é ter um vocabulário rico. E quando eu digo leitura, é leitura sobre qualquer coisa. Você vai ler, por exemplo, se você é de uma área específica, tem uma especialização, claro que se você quer conversar sobre aquele conteúdo, você vai ler especificamente sobre ele.
Mas se você é um jornalista, você tem que ser um bom leitor de qualquer coisa. Claro que também sobre tudo que acontece no mundo, não é o que acontece apenas na sua cidade. E nem só no seu estado. E nem só no Brasil. Então, o convencimento, ele começa pelo esqueleto, pela base, pela estrutura. E conhecimento, esqueleto, base, quando eu digo essas palavras, eu me refiro a conhecimento, conteúdo. Então, é isso. Isso é em primeiro lugar, tá bom? Respondi? Bom dia, gente. Bom dia. Vamos lá. Terceira pergunta. Se tiverem alguma pergunta, por favor, tá? Fiquem à vontade para fazer aqui. A terceira pergunta foi a seguinte. E essa pergunta, inclusive, ela tem relação com a caixinha que eu abri, eu acho que foi semana passada, a respeito de como você se porta em termos comunicativos quando você está numa situação de estresse. E aí, a maioria das pessoas respondeu que quando está estressado, fala sem parar. E aí, uma pessoa fez essa pergunta depois. Tati, o que que eu faço, né, para não falar tanto quando eu estou estressada? A pergunta é exatamente o que fazer para não falar muito quando estou estressada, né? Então, essa foi a pergunta. Gente, seguinte. Vocês, por acaso, quando estão nervosos, vocês acham que naquela situação de nervosismo, de estresse, vocês pensam direito? Me digam aí. Provavelmente você está respondendo para mim que não. Porque se você me diz que quando você está nervosa você pensa direito, me avisa aqui, porque você é um caso a ser estudado. Em termos neurológicos, quando a gente está acionando lá o sistema límbico, quando a gente está numa situação de estresse, que significa que você está se sentindo ameaçado, com medo, inseguro, nesse momento você tem dificuldade, e muita, e provavelmente você não vai chegar no córtex pré-frontal, que é responsável pelo quê? Pelo seu raciocínio lógico, pela sua criatividade, pelo seu aprendizado para coisas novas. Então é o seguinte, quando você está nervoso, você realmente não tem ali a condição ideal para falar. Porque você está num momento onde você não está acionando uma área que seria a ideal para você poder falar, organizar seu pensamento, falar com clareza. Então, o que você faz numa hora dessa? Estou te avisando, então, que realmente esse momento não é o ideal. Então, não é mesmo o ideal. Será que o que você tem a falar naquela situação nervosa ou nervoso, sem conseguir elaborar adequadamente a sua fala, organizar adequadamente, ter boas ideias ou ter algum insight para resolver a situação? Você não está nessa situação para isso. Então, meu primeiro conselho para você falar pouco ou não falar, é você se comunicar com você. Eu digo que olha para o seu umbigo, para e olha primeiro para você, se comunique primeiro com você. O que significa isso? Significa você não falar primeiro com o outro. Para. Dá um stop ali. Para, pensa, respira. Essa é a primeira coisa, você se comunicar com você e não com ninguém. Você não está numa condição ideal para isso. Eu tenho certeza que se você começar por aí, você vai ter melhores resultados. Então, em vez de você sair falando, respira fundo e não fala. Fala assim com você. Para, pensa. E aí, o segundo ponto importante é você, nesse momento, você focar na solução. Sai do foco do problema. A gente tem uma tendência a ficar patinando no problema, remoendo o problema. Ai, mas que absurdo, ai, que raiva, ai, que saco. Você tem todo o direito de ter a raiva, de ficar achar um absurdo, tá tudo certo. Todos nós passamos por isso. Somos seres humanos, onde a gente, quando tem um estímulo de algo que a gente não gosta, a gente vai reagir assim. Mas se você quer solucionar, se você quer resolver, se você quer melhorar a situação, você vai passar por isso, e quanto mais rápido você passar por esse estado emocional, melhor. Sai desse estado emocional. E para sair dele, a melhor coisa é falar, não tá. Já está aí posta a situação, o que eu posso fazer? Qual é a solução? Qual é o plano? Qual é o próximo passo? Vamos tentar resolver.
Porque nesse momento não adianta ficar julgando, patinando no negativo, que você realmente não vai sair do limbo e menos ainda vai ter condição de falar menos, de se controlar, de falar o necessário. Porque na hora que você para, se comunica com você, você já vai provavelmente conseguir falar o necessário. É isso. Combinado, gente? Então, qual é a primeira coisa? Se comunica com você. Segunda coisa, para você dar certo numa situação dessa, para minimizar o problema, é você focar na solução. Sair o mais rápido possível do limbo, do negativo. Isso vai ajudar você. Tá bom? Foi? Respondi? Bom dia, bom dia. E aí, vou fechar com mais uma pergunta que fizeram aqui, que eu achei muito engraçada, mas eu achei legal e vou trazer para vocês, que é a seguinte. Tati, se eu fizer o seu curso, porque para quem não sabe, eu tenho um curso online, inclusive eu estou com uma turma em andamento, e aí a pergunta é a seguinte, se eu fizer o seu curso, eu vou conseguir convencer minha mulher de fazer o que eu gostaria? Eu adorei essa pergunta. Então tá bom, vou responder para você. Na verdade, você dominando a sua comunicação, dominando a sua fala, tendo consciência dos fundamentos, sabendo seus pontos fortes, seus pontos frágeis, treinando, trabalhando essa comunicação para se tornar mais assertiva, vai fazer você convencer mais facilmente sua mulher, seus filhos, no seu trabalho. É isso. Então, sem dúvida nenhuma, um curso que está relacionado à área de comunicação, o meu curso, ele é um curso que a gente vai trabalhar no curso os 3 fundamentos, exercícios e muita prática. Você, para convencer as pessoas, teve uma pergunta que foi feita hoje, que eu falei que para convencer a principal coisa é o repertório. Esse repertório significa você ter o quê? Você ter o conhecimento, e nesse conhecimento, quando você tem o conhecimento, você tem argumentos. Então, quando você fala da sua mulher, como é que eu faço para convencer a minha mulher? Você tem que ter bons argumentos. Mas isso é o suficiente? Não. Ter argumentos é importante, mas não é o suficiente em muitas situações. Então, você tem que ter uma forma de falar adequada. Para ter uma forma de falar adequada, você tem que saber ouvir, conhecer bem essa pessoa. E claro que a sua mulher, você conhece. Eu sei que você conhece. Você já conhece a sua mulher. Mas o quanto você valoriza o que você conhece, quando você está interessado em alguma coisa. Então, para você convencer, você tem que primeiro ouvir. Primeiro, saber como é que o outro funciona, como ele é, qual é a sua demanda, qual é a sua necessidade, para você chegar num ponto mais fácil para convencer, para ser assertivo. Então, sem dúvida nenhuma, no curso, você conhecendo os fundamentos, se conhecendo mais, treinando, você não só vai pensar nos argumentos, na forma de usar isso, no melhor momento para usar isso e tudo mais. E aí sim você vai ter um poder de convencimento. Aí eu te digo, o legal é que quando você domina a sua fala, a sua comunicação, você tem o poder aí de convencer, de influenciar. É a sua mulher, são os amigos, é no seu trabalho, porque você vai se sentir muito mais seguro, muito mais consciente de tudo que você está usando como ferramenta de comunicação para chegar onde você deseja, para atingir o seu objetivo. No caso aqui, você quer o quê? O seu objetivo é que sua mulher faça o que você gostaria. Ok. Mais facilmente pode ser que ela aceite, porque aí você está realmente indo de maneira mais assertiva de encontrar ela, né? E principalmente, eu vou te dizer uma coisa: quando você a convence, também significa que você está aí valorizando muito mais o que ela deseja, porque você está adaptando o seu discurso a ela. Por isso que eu digo, quando a gente trabalha a comunicação, quando a gente se torna consciente e usa a comunicação a seu favor, entende o poder que ela tem, ela é muito mais do que apenas conseguir convencer, influenciar. Não, é nos tornarmos melhores pessoas. Porque quando você de verdade se comunica, porque a comunicação é uma via de mão dupla, você fala e você ouve.
E o bom comunicador, primeiro ele ouve. Primeiro ele respeita a opinião do outro, ele entende o outro, ele tem empatia. Então, se você aí, que tem a sua esposa, entendê-la, entendeu que ela tem um jeito que não é o seu, respeitar isso, tiver essa empatia, claro que mais facilmente você vai convencê-la, porque você vai adaptar o seu desejo ao que ela precisa e não necessariamente o que você quer, certo? Então vai ser bom para você e também, principalmente, vai ser bom para ela, tá bom? Então, gente, eu gostei, adorei essa pergunta, achei ela muito interessante. Bom dia, gente. Delícia estar aqui com vocês de novo, muito bom. Então, eu achei essa pergunta super interessante, porque ele se referiu à mulher, e sem dúvida nenhuma, isso dá um gancho para a gente falar o quanto a comunicação, ela, na verdade, ela, quando bem utilizada, ela é boa para a nossa vida. Ela não é só boa para no âmbito profissional, ela é muito importante para as nossas relações, porque muitas vezes, em casa, a gente não é um bom comunicador. Muitas vezes, a gente já começa com bloqueios em casa. Como é que você se comunica com seu marido, com seus filhos, né? De que maneira você se comunica? Você realmente ouve o que essas pessoas falam? Porque, olha, vou falar para vocês, é mais fácil você ouvir o chefe do que ouvir o marido. Verdade. É mais fácil você ouvir um colega de trabalho e prestar atenção no que ele está dizendo e valorizar o que ele está dizendo do que você ouvir o marido, ou o filho, ou uma amiga até. É um desafio maior você escutar as pessoas que você tem intimidade. Escutar mesmo. Valorizar o que você está ouvindo, parar para pensar o quanto aquela pessoa pode não ter razão. Tanto é que eu digo, o quanto a gente precisa valorizar os nossos anjos da guarda, que são as pessoas que realmente nos conhecem, que muitas vezes falam coisas que a gente não gosta de ouvir. E se você não gostou de ouvir aquilo, provavelmente aquilo te pertence. Né? Então, comece o desafio de ser um bom comunicador na sua casa. Ou sabendo ouvir o que o seu marido fala, sua esposa, seu namorado, namorada, seu filho, sua mãe, sua amiga, seu amigo. Comece sabendo ouvir essas pessoas. Comece exercitando a empatia, a compaixão com essas pessoas. Porque, em geral, como são pessoas que são muito da nossa intimidade, a gente deixa para lá. Pessoa do trabalho, você fica mais ligado, você fica com a antena mais ligada, porque, afinal de contas, está no ambiente de trabalho, né? Então, ali você se sente mais ameaçado, então você cuida mais dessa comunicação. No lugar que você se sente ameaçado, você fica com a antena ligada, fica mais no alerta. E aí, nesta situação, lá do trabalho, mais facilmente você pode até não gostar, mas você vai prestar mais atenção no que é dito. Você vai se adaptar mais facilmente, porque você quer que dê certo, afinal de contas, você não quer perder o emprego, você quer ficar bem na foto, você quer, né, ser aceito, ser aprovado com as suas ideias. Aí você chega em casa, você deita na rede. E o deitar na rede é relaxar de um jeito que o que as pessoas que são da sua intimidade falam, você não valoriza muito. Ah, para com isso. Ah, não é isso, não é bem isso não. Será que não? Então, cuidado, que se alguém da sua intimidade fala alguma coisa que te incomoda, provavelmente se incomodou é porque de alguma maneira essa pessoa tem razão. E aí realmente eu convido você que, se você quer convencer, comece em casa, não se preocupando em convencer, mas se preocupando primeiro em de verdade valorizar o que é dito pelas pessoas que estão ao seu redor. Que tal? Combinado? Isso vai ser bom. Porque quando você valoriza o que é dito por essas pessoas, você começa ali a exercitar a ser um bom comunicador. Que aí você vai adaptar o seu discurso, a sua fala, ao que você está ouvindo. Nessa hora você para pensar, nessa hora você consegue entender melhor o que as pessoas estão querendo, por que estão querendo daquele jeito. E aí, juntos, vocês chegam a um denominador, a um caminho, né? Muitas vezes a gente quer colocar o que a gente pensa, até porque, cada vez mais, com o dia a dia corrido que a gente tem,
a gente simplesmente, em muitos momentos, é isso, vamos fazer desse jeito. Ok. Em muitos momentos é isso e vamos fazer desse jeito e tá bom, vamos otimizar. Ok. Mas tem questões, tem situações do nosso cotidiano, com as pessoas da nossa intimidade, que são mais frágeis, situações que são questões mais frágeis. E que a gente também, às vezes, quer tomar frente e tomar decisão. Decisão essa que, muitas vezes, não é só sua. Envolve outra pessoa ou outras pessoas. E o quanto que a gente realmente escuta essas outras pessoas. O quanto a gente dá voz para essas pessoas. Pense nisso, né? Então, a sua voz, ela é importante, mas a voz do outro também, tá? Isso certamente vai ajudar você a ser o melhor comunicador e poder convencer as pessoas, tá bom? Ok? Meus amores, eu acho que hoje é isso. Respondi 4 perguntas aqui. Espero que tenha, assim, realmente ajudado vocês a que hoje vocês tenham um dia onde a comunicação de vocês seja cada vez mais consciente. Não vou pedir muito, mas se comunique de maneira consciente, sabendo o que está fazendo quando fala ali, né? Por que está falando? O que está falando? De que forma posso falar, né? Lembrando que tudo começa pelo repertório. Quer convencer? Lembra do que eu falei aqui: repertório, conhecimento, conteúdo. Mas lembre que para tudo dar certo, você precisa primeiro ouvir as pessoas também. Ter empatia, ter atenção ao que essas pessoas têm a dizer de verdade. Sem, em primeiro lugar, julgar. Primeiro, vamos tentar só limpa a mente, limpa a cabeça e ouve, tá bom? Isso é um bom exercício, ok?